Essa é uma aula do curso de graduação de medicina, onde nós vamos discutir a sonoanatomia normal e como fazer as janelas ultrassonográficas de emergência básicas para a gente poder fazer na prática, na aula prática, depois já com conhecimento um pouquinho mais nivelado. Então, o que nós vamos discutir? Quais são as janelas? Qual que é a posição do probe? Como que eu consigo a minha imagem? E qual a sonoanatomia normal? Então, o que eu procuro naquela imagem? Nós vamos discutir alguns protocolos, o EFAST, o Blue, o CASA, o Rush e um pouquinho do exame do pescoço. Por quê? O EFAST é aquele exame que todo mundo já ouviu falar, que é a ultrassonografia no trauma, que a gente procura pneumotórax, tamponamento cardíaco, líquido livre, pensando em sangramento intraabdominal. O Blue é um protocolo já bem estabelecido de ultrassonografia pulmonar, então a gente usa bastante no diagnóstico diferencial de várias patologias pulmonares, pensando em pneumonia, ICC, tamponamento, pneumotórax hipertensivo. Então tem bastante coisa que a gente consegue ver no Blue. O CASA é um protocolo da American College of Emergency Physicians para a gente fazer durante a parada cardiorrespiratória, procurando causas, até conferindo, checando o pulso durante a parada. O Rush é um protocolo que a gente tem mais completo, onde a gente avalia o coração, os vasos, a atividade contrátil. Então a gente vai fazer uma gama grande de janelas aí, pulmão, coração, abdômen. Então a gente vê meio que tudo, é um protocolo um pouco mais completo para a gente procurar a causa de choque num paciente. E no pescoço a gente tem importância, principalmente quando a gente está pensando em fazer um acesso central. Hoje em dia já tem bastante publicação, já é bem estabelecido que a ultrassonografia diminui a chance de erro, aumenta a segurança durante o acesso central. E, inclusive, agora uma coisa que tem sido bastante discutida é que checagem de pulso com o ultrassom parece ser melhor, mais rápida e mais confiável do que a checagem manual. Então, quando a gente está pensando no pescoço, a gente tem dois cortes que a gente faz. Então, primeiro, esse transversal, que eu consigo ver a minha carótida pulsando bem redondinha e não compressível, e a jugular mais ovalada, e quando eu faço um pouquinho de pressão, ela colaba. Então, eu consigo diferenciar bem as duas assim. E eu posso botar o Doppler. Lembrando que o Doppler não diferencia o que é arterial e o que é venoso. O vermelho significa que está vindo para o probe e o azul que está se afastando. Então, nessa imagem, eu tenho o probe, né, virado um pouquinho mais para cima e eu vejo pulsando em vermelho, então o fluxo vindo em direção ao meu probe, que é o fluxo arterial, então o carotídeo, e o azul eu tenho um fluxo laminar descendo, se afastando do probe. Então a minha jugular, eu consigo diferenciar bem as duas e ver bem o fluxo. E já com o corte longitudinal, eu consigo ver esse corte mais linear, que às vezes a gente vai conseguir utilizar principalmente para guiar o acesso central, né? Então eu posso usar as duas imagens, aí vai mais da preferência. Geralmente a gente acaba complementando o acesso central utilizando os dois cortes para ver realmente a agulha entrando, a agulha no lugar, então a gente consegue ver bem isso. Então a gente consegue utilizar as duas imagens de maneira complementar aí para ver a anatomia e para ver se está no local certo. Quando eu vou fazer o exame do tórax, então descendo agora, a imagem que eu procuro é botar o meu probe com um marcador em direção à cabeça. Então ali onde a gente tem um pontinho eu sei que é a parte cefálica e deixo ele entre duas costelas. Então a minha imagem, o meu campo é sempre esse. Eu vejo a sombra acústica das duas costelas, então vejo o subcutâneo, vejo a minha pleura se deslizando e depois eu vejo os artefatos do meu pulmão, né? Que o pulmão, como ele é bastante aerado e ar não é um meio bom para o som, a gente não consegue ver o pulmão em si. A gente vê alguns artefatos e a gente pode ver ali linhas B ou linhas A, isso dependendo do paciente. Mas a imagem que eu procuro é esse campo entre duas costelas. Depois a gente vai fazer o coração. O coração é o mais complexo. Nós temos 4 janelas que nós vamos procurar.
A gente pode procurar começar com a paraesternal no eixo longo. Então a gente vai com o marcador para o ombro direito. Então eu tenho meu coração aqui e eu vou fazer esse corte nesse eixo maior do meu coração. Então eu vou começar a escanear, geralmente entre o terceiro e quinto espaço intercostal, mas eventualmente a gente vai ter que chegar até o sexto, sétimo. Então aqui na linha paraesternal eu vou descendo até que eu encontre alguma coisa se mexendo. Encontrei alguma coisa se mexendo, eu vou ali procurar melhorar a minha imagem até conseguir esse corte paraesternal. E o que eu procuro no paraesternal no eixo longo é isso. Eu tenho o meu ventrículo direito mais perto da pele, ventrículo esquerdo, e eu consigo ver bem essa relação entre a aorta e o átrio direito, então, e a válvula mitral. Então eu consigo ver a atividade do ventrículo esquerdo bem e consigo ter uma imagem bem boa dessas câmaras. Então, geralmente essa daqui é a imagem que eu vejo e eu consigo avaliar, além da função do ventrículo, eu posso ver a função das válvulas, tanto da válvula aórtica quanto da mitral. Então, é uma imagem boa para isso. E a paraesternal eixo curto, então eu tinha aqui, estava com esse corte no eixo longo. Agora eu quero esse corte no eixo curto aqui. Então, se eu já tenho a minha paraesternal eixo longo, que eu estava com o meu probe com o marcador virado para o ombro direito, agora eu só giro ele em relação ao ombro esquerdo e vou achar a imagem da paraesternal eixo curto. E eu vou fazer a báscula nos planos, porque aqui, como eu estou fazendo esse corte do coração, eu vejo bem o ventrículo esquerdo, o ventrículo direito um pouquinho mais ali encostado na parede do tórax. E conforme eu vou basculando o meu probe, eu consigo ver a minha válvula, consigo ver os músculos papilares, então eu consigo fazer uma avaliação mais global da contração do ventrículo. Então esse é um eixo, um corte interessante para isso. Além disso, a gente vai para apical 4 câmaras. Então eu tinha o meu ponto aqui que eu achei a minha paraesternal eixo longo e curto. E agora eu vou, com o eixo curto, eu vou deslizando o meu probe até achar o ictus. Então eu vejo, ali eu tinha a câmara contraindo, conforme eu vou chegando mais perto da pontinha do coração, eu vou ver só a contração do músculo, eu não tenho mais a câmara com sangue. Então eu sei que eu estou no ictus. Cheguei no ictus, geralmente é perto do mamilo, eu vou inclinar o meu transdutor nesse eixo que eu fiz. Então se eu sei que o meu paraesternal estava aqui e eu cheguei no ictus aqui, essa linha que eu vou tentar fazer o corte para pegar as 4 câmaras do coração. A imagem que a gente vai procurar é essa. Nessa imagem é importante que eu tenha um marcador voltado para o meu ombro esquerdo. Como eu não tenho nenhum outro marco anatômico nela, se eu tiver com o meu probe virado, eu posso confundir e achar que o meu ventrículo direito está maior que o esquerdo só pela posição do probe. Então, é uma posição que a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Então, mas a gente vai ver as 4 câmaras nessa imagem. Então, a gente consegue ver tanto a função de ventrículo e também o tamanho deles para a gente comparar. E a quarta câmara a quarta corte que nós temos do coração é o subxifoide. Então a gente vai chegar, como o próprio nome diz aqui, na região subxifoide, epigástrica, e ou na linha média ou um pouquinho à direita, e vou com o marcador para o meu braço esquerdo, vou apontar para o ombro esquerdo, e essa pegada tem que ser mais com a mão por cima do probe, para eu fazer esse corte mesmo, quase encostando ele na barriga, para fazer o corte do coração. Então é uma janela que às vezes a gente tem que empurrar, é um pouquinho mais chata de pegar. E o que a gente vai procurar é essa imagem, então. A gente vai procurar ver o fígado. Então não tenho tanto problema se o meu probe estiver virado, porque eu tenho um marcador anatômico que é o fígado. E eu sei que o que está em contato com ele é o meu coração direito. Então eu consigo ver bem essa imagem das 4 câmaras do coração. Ainda nessa região, eu vou procurar a veia cava. Então eu já estou aqui na região subxifoide, ou eu posso começar 90 graus e fazer a varredura procurando a minha cava, ou procurando o fígado e tentando achar ela,
ou se eu já achei a minha imagem subxifoide, eu acho o átrio e na saída do átrio eu vou achar a cava. Então a imagem que a gente procura é essa, da cava desembocando no meu átrio direito, né? Então a gente vai conseguir fazer a avaliação dela aqui. Então essa é a imagem que a gente procura. Ainda nessa região a gente vai fazer a avaliação da aorta. Então estava aqui na região epigástrica, já consigo ver a aorta e vou escaneando ela ao longo da linha média abdominal para ver se eu tenho um aumento de tamanho, para ver se eu tenho, né, algum sinal de dissecção ou um aneurisma. E eu vou chegar até mais ou menos na altura do umbigo, que é onde a aorta abre nas ilíacas. Então essa é a imagem que a gente vai ter. A gente vai procurar a aorta pulsando ali até chegar nas ilíacas. As outras imagens que a gente tem, então já pensando aqui, essas são umas um pouquinho mais comuns, são as imagens que a gente sempre faz no FAST, né, no trauma, são as imagens que a gente vai procurar líquido livre, geralmente sangramento, né? Então a gente vai procurar essa imagem onde a gente consegue ver o pulmão, o diafragma, o fígado e o rim. Então, para procurar essa imagem, e a gente um erro comum que a gente faz é começar com o probe muito aqui em cima. O rim fica lá atrás. Então, geralmente tem que botar o probe bem atrás com o marcador para cima para a gente ter essa imagem que está aqui na tela. Então, essa é a imagem que a gente vai procurar dessa relação entre essas estruturas. A espleno-renal é basicamente o espelho dela na esquerda. Também é bem atrás. A gente vai ver uma imagem bastante semelhante, só que em vez de ser o fígado, é o baço, né? Então, mas a relação das estruturas é bastante parecida, né? O pulmão, o diafragma, o baço e o rim. E depois a gente tem a janela suprapúbica. Então, é aqui bem embaixo, bem em cima do ossinho mesmo. Então, às vezes, tem que realmente dar uma, né, baixar um pouco a calça para conseguir chegar bem na região suprapúbica. De preferência, né, se o paciente tiver com a bexiga cheia, a gente vai ver uma imagem bem mais fácil, né? Se tiver a bexiga vazia, às vezes fica um pouquinho mais difícil de a gente achar. Mas com a bexiga cheia, a gente consegue definir bem ela. Nos homens, a gente consegue ver a próstata, que às vezes pode confundir com o líquido livre, porque ela é mais escurinha ali, então tomar cuidado com isso nos homens. Mas essa é a anatomia normal. Então a gente achou a bexiga, dá uma basculada para garantir que não tem líquido livre nas laterais, né? Faz esse corte. Então essa é a imagem que a gente procura. Essas são as nossas janelas mais comuns que a gente vai fazer na ultrassonografia de emergência. Com essas janelas a gente consegue responder muita pergunta, a gente consegue fazer vários diagnósticos e não é um bicho de sete cabeças, tá bom? Nos vemos na prática.